Falando nesse assunto, eu vou conversar agora com a Federarroz, com Alexandre Velho, que é presidente da Federação das Associações de Arrozeiros do Estado do Rio Grande do Sul. Boa tarde, muito bem-vindo. Olá, Simone, um prazer falar contigo, com os telespectadores do AgroMais. Alexandre, então, na sexta-feira, nesta sexta-feira, pelo menos é o que está aí, que a gente está divulgando aqui, está marcado o novo leilão aí de contratos de opção, né, de opções para compra de arroz feita pela Conab, né, Companhia Nacional de Abastecimento. São 16.241 contratos de 27 toneladas cada um deles. Ao todo, vão ser 6 leilões, não é? E essas medidas, eu te pergunto, elas não vão fomentar e ampliar a cultura do arroz no Brasil com a expansão de área, como espera e diz o governo federal? E existe um risco desses leilões aí para o setor? Fala pra gente. O que ocorre, Simone? Nós temos aí uma opinião de que o contrato de opção, não que seja um mecanismo errado, mas a questão é com relação ao preço que foi colocado. O preço aqui para o Rio Grande do Sul, ele ficou em R$ 87,00 para agosto do ano que vem, e significa, quando eu tiro o preço de carregamento mensal, que se chama, quando eu coloco esse preço para a colheita, é em torno de R$ 80,00 o que o governo está colocando aí como uma opção de venda. O que ocorre é que R$ 80,00 não paga o custo de produção total da lavoura de arroz aqui no Rio Grande do Sul, e é por isso que os 2 primeiros leilões que houve dos contratos de opção vendeu praticamente 5% num e 7% no outro, ou seja, os produtores mostraram que este preço não serve como um seguro, digamos assim, que foi o que o governo está propondo a fazer, e é por isso que nós colocamos ao próprio Ministério de que este preço não tinha como o produtor se interessar, porque ficava abaixo do custo, como eu comentei. E essa nota de repúdio saiu por conta disso, né, desses próximos leilões que vão ocorrer. Você citando aí que esses R$ 80,00 colocados na opção de venda não ajudam, né, o produtor aí do Rio Grande do Sul. Nesse caso, a gente está falando do Rio Grande do Sul, responsável por Desculpa, eu 70... estou sem retorno agora. Está sem retorno? Consegue me ouvir, Alexandre? Alô? Está me ouvindo? Oi. Não? Agora sim, agora Voltou, sim. né? Alexandre, o Rio Grande do Sul é responsável por 70% aí da produção do país. Na nota de repúdio, está colocando em relação a essas medidas, né? Estamos falando desses leilões aí que vão ocorrer, outros aí agora na sexta-feira. É um despreparo do governo. Qual seria, então, o melhor aí para o setor hoje no Brasil? A nota de repúdio da Federarroz se deve a uma série de fatores. Começou no começo do ano, com a questão da importação, anúncio descabido que foi feito pelo governo de uma importação desnecessária. O que nós tínhamos no Rio Grande do Sul era um problema de logística e um problema com relação à enchente que este ano teve aqui no Sul. Então, começamos com um grave problema durante a colheita e uma intervenção que não tinha o mínimo fundamento aí por parte do governo. Trabalhamos com livre mercado, o produtor não coloca o preço de venda no seu produto, e o que a Federarroz está solicitando é que o setor seja ouvido. Quando nós estivemos presentes em Brasília, conversando com os ministros e com a própria Conab, nós solicitamos que toda vez que se pensasse em alguma política agrícola para o arroz, o setor fosse ouvido. E a Câmara Setorial Nacional do Arroz, que congrega todos os setores da cadeia, ou seja, o setor produtivo, cooperativas e também a indústria, ela não foi sequer ouvida para o governo lançar um programa para a agricultura familiar, que de forma alguma, Simone, nós somos contra, pelo contrário, nós somos a favor da agricultura familiar e temos pequenos produtores ligados aí à Federarroz, e este também é um dos motivos aí que nos faz largar a nota. Os produtores pequenos
da região central do Rio Grande do Sul, aonde a enchente mais castigou, eles não foram ainda atendidos com as normas, as medidas que não chegaram na ponta. Então nós precisamos atender estes produtores e não queremos que somente aí o MDA faça a política agrícola do arroz brasileiro. O Ministério da Agricultura tem plena condição de participar desse processo também, e é isso que nós estamos pedindo. Não é nada contra o MDA, que tem o direito e o dever até de fazer a política agrícola do arroz com relação à agricultura familiar, mas nós precisamos da participação do MAPA também e que o setor seja ouvido nas suas demandas. Porque quando ocorreu a intenção de compra do governo, né, quando ele queria comprar, importar, né, o arroz de outros países por conta aí das enchentes, o governo alegando na época, né, que faltaria arroz, que o preço do arroz estava muito alto, queria evitar então, o mapa até falando, né, a especulação nesses preços. Esse leilão para importação acabou não ocorrendo, não é? Foi cancelado por questionamentos aí sobre a capacidade técnica aí das empresas, né? Que foram vencedoras. Enfim, passado esse momento, nesse intervalo aí, a Federarroz, ela teve, né, muitas audiências, conversas com o governo federal, mas nesse caso de agora, em relação a esses leilões que vão ocorrer, vocês não tiveram essas conversas aí, até porque você acabou de colocar para a gente aí que existe ainda essa dificuldade aí pós as enchentes em relação ao plantio de arroz desses produtores, não é? Perfeito, e é por isso que ainda falta 30.000 hectares na região central do estado para serem plantados, e nós já estamos praticamente fora da melhor época. É por isso que, inclusive, a Fedrarroz se pronunciou pedindo aí uma prorrogação do zoneamento agrícola para que estes produtores, pequenos produtores, eles pudessem ter acesso, inclusive, à questão do seguro, porque ao ficar de fora do zoneamento, ficariam, obviamente, fora da questão do seguro agrícola. Então, são demandas do setor e o que nós queremos é que o setor seja ouvido. Nós abrimos um canal de diálogo com o governo federal, mas quando acabaram colocando esse mecanismo aí dos contratos de opção, a Fedrarroz se pronunciou que esse preço não serviria e o que está acontecendo nestes 2 leilões que já aconteceram é o produtor não ter interesse nesse mecanismo, que seria um mecanismo eficiente se ele tivesse um preço acima de 90, R$ 95 pelo menos, porque o arroz, o custo de produção total do Rio Grande do Sul fica entre 90 e R$ 100. É por isso que nós não podemos aceitar, em plena entre-safra, uma sugestão de preço de R$ 80 para a próxima colheita, o que pode, inclusive, Simone, trazer um desestímulo a um setor que vem com estas preocupações, com estes assuntos não resolvidos, e, inclusive, nós temos aí indicativos de aumento do custo de produção para essa. Infelizmente, no finalzinho aí, voltamos? Vamos concluir então com Alexandre Velho. Não, Pode eu ir. só comentava, finalizando, que nós temos uma preocupação com o aumento do custo de produção em função da recuperação estrutural de canais de irrigação, canais de drenagem, em função da enchente que assolou o Rio Grande do Sul na última safra. Então, se eu tenho um indicativo de aumento de custo de produção e tenho um mecanismo em plena entre-safra que já derrubou os preços aí 20% aos produtores e aos consumidores também, o preço já caiu, o que nós já tínhamos dito ao governo que isto ocorreria naturalmente. Nós temos uma preocupação que isso traga um desestímulo e a área volte a diminuir, que é o que vem ocorrendo nas 10 últimas safras. Tivemos uma leve recuperação da área o ano passado, este ano um pouco mais. Então é por isso que os produtores, para continuarem produzindo, eles têm que ter
pelo menos aí o seu custo de produção pago. Alexandre Velho, presidente da Federarroz, muito obrigada pela essa conversa, essa entrevista hoje aqui, colocando o ponto de vista da Federarroz em cima dessas medidas anunciadas aí pelo governo federal para o contrato de opção, né, de compra do arroz. Muito obrigada, viu? E até uma próxima oportunidade. Uma boa tarde, boa noite para você. Obrigado, um abraço, obrigado pelo espaço.